Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está entrando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho falar um assunto que eu tenho abordado um pouco lá no meu Instagram. Não tenho abordado tanto como eu gostaria, né? Mas hoje eu vim trazer um vídeo sobre isso aqui, que é sobre o autismo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente foi atrás do diagnóstico, o porquê que a gente foi atrás, né, do diagnóstico da Heloísa. Bom, hoje a Heloísa ela tem 4 anos e alguns meses, deve ter uns 4 anos e 5 meses por aí. A Heloísa, ela foi uma criança que andou, engatinhou, sentou num tempo normal. Ela começou a comer também num tempo normal, não foi nada, né, aquele negócio assim, mas o que sempre preocupou a gente foi a fala dela. Com 8, 10 meses mais ou menos, ela começou a falar algumas coisas, como papai e mamãe, au, mas quando ela chegou perto de 1 ano de idade, ela parou de falar tudo, ela não falava mais nada. Eu lembro que com aproximadamente 1 ano e 3 meses, ela começou a falar mamã de novo. Só que aí era só isso, não falava mais nada. Ela não ia pra escolinha, ela só começou a ir pra escolinha quando ela tava com 1 ano e 11 meses, tava perto dos 2 anos, ela começou a ir pra uma escolinha. Então a interação dela em casa era ela e a Alice, né? A Alice na época tinha seus 3 anos e pouco, ali quase 4 anos, quando ela começou a ir pra escolinha, quando a Heloísa começou a ir pra escolinha. E lá, eles tinham conhecimento maior, né? Nessa época eu ainda não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Eu não tenho tanto conhecimento, né, gente? Ainda tenho muito pra aprender. Mas eu já conheço mais algumas coisas. E nesse tempo, se eu já tivesse ouvido falar sobre autismo, foi assuntos muito esporádicos. Eu nunca tinha ligado uma coisa a outra, né? Então, quando a gente começou a procurar ajuda, foi porque a escola encaminhou. A escola observava que ela não falava nada, a interação dela com as crianças na escola não era muita, que nem a musiquinha da Nick Gás passando. Bom, passou. E aí, assim, a interação da Alice e da Heloísa sempre foi muito bom em casa. Elas brincavam junto, brigavam junto, comiam junto. Então era tudo de boa, né? E com o tempo a gente vai percebendo que uma coisa ela vai ligando a outra, né? Quando alguém fala pra gente, porque até um tempo a gente acha que é normal. E depois a gente fala assim, não, isso aqui tá diferente. Por exemplo, quando ia a gente em casa, normalmente hoje não, mas antes era muito frequente. Quando vinha a gente em casa, ela se forçava a dormir. Ela dormia. Quando a gente ia procurar a Heloísa, cadê a Heloísa? Tá no quarto dormindo, tá no sofá dormindo. Ela se forçava a dormir, mesmo sem sono, porque eu sabia que não era o momento dela dormir. Mas ela não queria ninguém perto dela, então ela fazia isso. E aí a escola encaminhou, a gente foi no pediatra do postinho de saúde lá, onde a gente morava. E ele encaminhou a gente pra fono do posto, foi em torno de 4, 5 consultas mais ou menos com ela, não foi muita. E ele encaminhou a gente pro CAPS. Bom, até aí a gente já sabia mais alguma coisa, né? A gente já tinha ouvido falar sobre autismo, a gente já começou a ler mais, já começou a pesquisar mais, já começou a entender um pouco do assunto e ligar uma coisa a outra, né? A falta de interatividade dela, a falta da fala. Muita gente falava, fica tranquila, porque a fala é normal. Gente, eu sei que o atraso da fala em si é normal, mas o tempo vai passando. A gente começou a passar ela com 2 anos e meio no CAPS, isso foi em torno de agosto, mais ou menos, de 2019, por aí. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E eu tava grávida do Henrique e a gente foi passando. Lá no CAPS de Guarulhos, ela participava dentro de um grupo com algumas crianças na sala, então eles observavam essas crianças na sala, pegando brinquedo, se um interagia com o outro, né? Porque lá não vai tratar sobre o autismo, trata sobre muitas coisas. Então, eles colocam as crianças pra isso, né? Pra eles observar. E aí foi passando o tempo, quando foi mais ou menos em janeiro, eu levei ela uma vez só, quando foi em fevereiro eu não levei mais, e aí começou a pandemia. E também em maio de 2020 a gente veio morar pra cá, onde a gente mora hoje. E aí ficou um tempinho ela sem passar. Quando foi em setembro, mais ou menos, de 2020, eu comecei a passar ela aqui no CAPS de Cotia. E aí foi as consultas, né? Passei com a enfermeira, ela passou com a fono,
teve essa consulta com a fono, teve uma consulta com a mulher do conselho, acho que é do conselho tutelar também, não é conselho tutelar, é outro nome que fala, que agora eu esqueci o nome que fala, mas depois eu vou colocar aí o nome aí se eu lembrar. E quando foi em novembro de 2020, o psiquiatra do CAPS, né, eu tava passando com ele uma vez por mês, ele deu o diagnóstico de TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E em janeiro ele deu o laudo de autismo, né? Uma coisa assim que eu e Augusto já esperava. Depois que a gente vai percebendo algumas coisas, a gente vai notando, a gente vai interligando uma coisa na outra, a gente vai pesquisando, conversa com outras mães, conversa com outras pessoas, vai vendo vídeo no YouTube, a gente começa a ligar, né? E assim, a gente já tá preparado pra ouvir aquilo, né? Não tem muito o que dizer assim, mas mesmo que a gente tá preparado pra alguma coisa, a gente sente aquele baque, né? Não tem jeito. A gente fica meio assim, não por nossos filhos, não por eles, mas pelo mundo de hoje. Pelo que eles vão passar, pelo que eles vão sentir. Se você vai ter estrutura para poder dar todo o suporte que ele precisa, porque precisa, não tem jeito. E aí a Heloísa foi diagnosticada em janeiro deste ano com autismo nível 1. Né, que muitos falam autismo leve, a gente acaba falando porque para as pessoas leigas que não entendem, se você falar autismo nível 2, autismo nível 3, não, normalmente a gente fala autismo leve, né, que eu acabo brincando que de leve não tem nada, porque o negócio é punk. Mas eu fiquei de trazer esse vídeo pra cá, porque já fui procurada por outras mães também, para poder entender um pouco sobre a Heloísa. Hoje a Heloísa tem 4 anos, ela passa pelo CAPS, né, uma vez por mês no psiquiatra. Tem a psicóloga que faz chamada assim, tipo, uma vez por semana, mas já tem um tempinho que ela não tá entrando em contato, né, por causa de férias, essas coisas assim que tá tendo agora em julho. E também tem a moça do AEE, que ela faz contato com a gente toda sexta-feira, né. Tem ajudado bastante, né? Tem muita coisa ainda para poder recorrer, né? Para poder correr atrás, porque precisa de terapia, precisa de fono, né? Porque tem algumas coisas que vai acontecendo assim que a gente percebe que precisa, não tem jeito, né? Fono, por exemplo, ela fala algumas coisas, né? E ela fala quando ela quer. Tem coisas que ela não vai falar nada pra você. Ela já aprendeu muito a imitar bichinho. Então, ela faz as brincadeirinhas, a gente pergunta do animal e ela fala como que é o som dele, né? Cor também, ela conta do 1 ao 10. A alimentação dela, eu ainda acho que é boa, né? Ela não tem muita seletividade como tem algumas crianças têm, por quê? O nome aí já diz, espectro do autismo, né? Então, dentro desse espectro existe muita coisa. Então, um nunca vai ser igual ao outro, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. A Heloísa tá descendo a escada, já fazendo bagunça, mas tudo bem. Eu vou trazer mais alguns vídeos pra cá sobre o que eu entendo, claro. Né, gente? Eu não vou falar sobre o que eu não entendo aqui, porque é um assunto que ele tem muita profundidade, né? E eu preciso aprender um pouco mais ainda. Mas o caminho que a gente percorreu foi praticamente esse, né? A gente passou pelo posto de saúde, o posto de saúde encaminhou pro CAPS e lá eles deram um apoio pra gente. Né? Por causa da pandemia, ela não tá conseguindo passar ainda por fono, né? Por algumas coisas, mas não, peraí. Então, o assunto em si, ele tem muita profundidade, né? Eu preciso me aprofundar um pouco mais, mas depois eu quero trazer mais algumas coisas aqui pra gente falar sobre isso, né? Porque é o mundo que eu vivo. Hoje é o meu mundo e eu preciso entender sobre ele, né, para poder ajudar ela e ajudar a gente também, né, porque tem coisas que a gente às vezes acaba ficando, será que é? Mas será que isso tem a ver com autismo? Será que é por causa dela? Entendeu? Será que é porque é uma criança? Então a gente ainda fica meio, será ou não? Mas é isso, gente. Então o caminho foi basicamente esse. Então, se for levar pelo tempo que a gente começou a procurar ajuda, 2019, 2020, um ano, quase 2 anos aí, né?
mas não foi com tanta frequência. Pode ser que se tivesse uma frequência aí maior de contato com o CAPS, ou se não tivesse entrado essa pandemia, ela ficou quase aí 8 meses sem passar, né? Poderia ter descoberto antes. Mas o meu caminho ainda é longo, como de muitas mães e muitos pais por aí. E o que a gente pede um pouco é paciência, né? A gente tem que ter paciência e a gente também precisa que as outras pessoas tenham um pouco de empatia. Hoje a palavra é essa, né? Tenham empatia. A gente não sabe o que se passa com outra pessoa. A gente não sabe por que a outra criança tá chorando, gritando em algum estabelecimento. Vou falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, eu vou trazer outros vídeos aqui. Eu vou tentar gravar aí pelo menos a cada 15 dias, colocar um vídeo desse no canal, que é muito importante, né? Eu acho que hoje o mundo mudou muito e a gente precisa falar sobre essas coisas também. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, manda pra mamãe que tem um filho autista, manda pra mamãe que tá em dúvida se o filho não é, para poder nos acompanhar por aqui e eu poder, quem sabe, ajudar alguém. Se eu gravar 30 vídeos e eu ajudar uma pessoa, pra mim já é o suficiente, tá bom? Um beijo, até a próxima!